Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou o jornalista Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Nós estamos nesse momento simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV, em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, e alcançamos diversas regiões do país pela Max Cloud TV. Esse programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Nós estamos na Semana Santa, esse é o nosso assunto de hoje aqui no programa. Estamos recebendo para falar sobre isso o arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber. Obrigado por aceitar o nosso convite, por participar do programa e estar conosco aqui na TV Passo Fundo. Então é um prazer estar com você aqui, conversando também com todos os que irão acompanhar essa entrevista, falando sobre essa semana tão fundamental da nossa fé, onde nós queremos, de fato, adentrar neste mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Tudo bem. Dom Rodolfo, é uma semana de centralidade, né, na vida do cristão, de forma geral. Para a Igreja Católica também esse é um momento fundamental da expressão da fé. Isto, então, como você bem resumiu, se trata de uma centralidade. Centralidade porque quando a gente acompanha a trajetória de Jesus Cristo, vemos que os próprios evangelhos relatam que tudo vai conduzindo para este acontecimento. Inclusive, alguns evangelhos relatam que Jesus faz sua missão na Galileia e lá pelas tantas decide ir a Jerusalém. E sabemos que historicamente e no contexto o que Jerusalém representa para a história bíblica e também para o povo hebreu. Então era o centro em todos os sentidos, tanto o centro político, econômico e também religioso, especialmente porque ali também foi colocado o templo. E ao redor do templo era o ponto de convergência de todo o povo, e todas as festas grandes, litúrgicas e acontecimentos aconteciam ao redor, e todo o povo era convidado a peregrinar para este local central. E Cristo, claro, usando sua metodologia, sua pedagogia, foi vivenciando também esses movimentos para que os acontecimentos centrais acontecessem também em Jerusalém. Portanto, não é de uma forma acidental ou aleatória que tudo converge para estes acontecimentos, e na cidade de Jerusalém. E tanto que se a gente pegar os evangelhos, a parte que ocupa, digamos assim, da entrada de Jesus em Jerusalém até a ressurreição, ocupa uma parte totalmente desproporcional aos outros 3 anos da vida pública de Jesus. Os evangelhos registram grande parte esses poucos dias, exatamente pela sua centralidade e como conclusão, como confirmação de tudo aquilo que havia feito antes. Claro, entendemos a Semana Santa quando colocamos toda a trajetória de Cristo, o que veio antes, mas tudo se confirma, se esclarece, se revela perfeitamente dentro desses poucos dias. Rodolfo, se nós tivermos que falar sobre o sentido para a vida do cristão, do católico nessa semana, o que daria para falar sobre essa situação? É sempre importante termos presente que na nossa vida cristã há muitas coisas que são bonitas, boas, importantes, mas não são aquelas que são fundamentais. Existe um espaço muito grande para viver a fé, com devoções, com práticas religiosas, com coisas boas, porém nem sempre essas são o sustento. Então, por que é tão importante essa semana? Porque aqui nós temos os artigos principais da nossa fé. Quando se professa o creio, os elementos fundamentais são celebrados na Semana Santa. E esses são os pilares, os fundamentos. Uma vez tendo claro o que é fundamento, você pode acrescentar outros elementos, outras práticas, outras devoções, que também vão agregando, vão reforçando o fundamental. Por isso que a gente não pode abrir mão desses anúncios principais, porque o fato fundante
da fé cristã é de fato a morte e a ressurreição de Cristo. É o ato salvador, aquele Messias prometido no Antigo Testamento, esperado com ansiedade. Todos esses fatos se confirmam e se realizam na Páscoa, onde nós já temos a figura da Páscoa no Antigo Testamento, a passagem no Mar Vermelho, a saída da Terra Prometida para uma outra situação, que é importante lembrar, não foi apenas uma mudança geográfica, uma mudança de condição social, porque também o Êxodo quer já preparar um novo modo de viver, com novos valores, novos ideais. E quando Jesus chega, como ele mesmo diz, que ele não veio abolir tudo aquilo que foi feito antes, mas veio dar pleno cumprimento. Então, tudo aquilo que estava em dúvida, que era incerto, que havia dupla interpretação, fica claro em Cristo. Por isso, ali nós temos os fatos fundamentais e que garantem o difícil, aquilo que nós chamamos da identidade cristã. Rodolfo, com relação à liturgia dessa semana, né? Se iniciou com a celebração dos ramos e a partir de agora tem uma concentração maior de celebrações com um grau de importância enorme a partir da próxima quinta-feira. Então é a quinta-feira santa, sexta-feira santa e obviamente depois o sábado da paixão. Sim. O Cristo, a sua presença visível entre nós, como sabemos, termina no momento que é sepultado. Esse Deus que sempre é procurado de uma forma, digamos assim, a meio às sombras, dúvidas, incertezas, esse Deus vem habitar no meio de nós e toma condição humana. Por isso, nós humanos tivemos a possibilidade de ter o contato direto, visível com Deus em Cristo. E essa presença termina com a ressurreição, né? Com a morte, colocado o Cristo no túmulo e depois algumas aparições aos discípulos, aquele grupo que tinha intimidade. Então vem a pergunta, como é que vai continuar, como vamos continuar a tornar visível aquilo que é invisível? O Deus, diante dos nossos sentidos humanos, é invisível. Porém, nós humanos precisamos do visível para crer, para conviver, para cultivar o que temos. Por isso passou para a dimensão dos sacramentos. E os sacramentos são a forma visível de ter contato com aquilo que não é visível. Por isso a liturgia, ela torna visível, acessível aos sentidos, as obras, as ações do Deus que acompanha. Por isso a liturgia na Semana Santa é muito rica. Ela amplia elementos que depois que não fazem parte do cotidiano do ano. Então foi bem lembrado, começamos com o Domingo de Ramos. Então, você ter um ramo na mão é diferente que simplesmente falar do ramo. Você o sente na palma da mão, enxerga a cor, sente o cheiro da planta e assim por diante. Então, você tem um visível aí. Então, nós temos essa abertura que vai conduzindo progressivamente. Então, chegamos à Quinta-feira Santa, na parte da manhã, já se realiza a memória dos acontecimentos, uma missa que tem uma característica do bispo, junto com os padres e o povo de Deus, que se reúne dando o sinal da unidade. Todos se reúnem ao redor de Cristo. E a bênção dos santos óleos, do batismo dos enfermos e a consagração do óleo do crisma, que depois vão para as paróquias, vão ser usados nos sacramentos, portanto algo novamente visível, sensível, que vai tocar as pessoas. À noite, então, a ceia da vigília pascal, que começa, segundo o evangelista Lucas, que Jesus desejou ardentemente realizar esse acontecimento. E ali abençoa o cálice com vinho, abençoa o pão, o entrega e distribui, e ao final vem um pedido explícito: fazei isto em memória de mim. Portanto, não é fazer uma encenação, não é para fazer uma representação, é fazer uma memória, trazer ao presente. E a sexta-feira, claro, aí se concentra no mistério do sofrimento da paixão do Senhor, onde Cristo revela plenamente a sua humanidade, ao dar o grito, por que me abandonastes, a dor, a desfiguração física. Portanto, o Cristo humano fica bem visível na Sexta-feira Santa.
E depois, claro, como a morte não é o fim, mas o Deus é o Deus da vida, o Salvador, aquele que tem poder sobre a morte, é celebrado no sábado à noite na chamada Vigília Pascal. É uma cerimônia chamada Mãe das Vigílias, a mãe de todas as celebrações, exatamente pela riqueza. Lembra Cristo que é luz, que ressurge das trevas, lembra o anúncio da nova Páscoa, que é a passagem da morte e da ressurreição de Cristo, a recordação histórica dos acontecimentos, portanto, ampla leitura, e depois também já a parte eucarística, recordando a Quinta-feira Santa, fazer isto em memória de mim. Dom Rodolfo, há uma, digamos assim, até um pedido da igreja, porque muitos dos cristãos, eles valorizam demais o momento da Sexta-feira Santa, né? Mas é aquele momento assim, ó, em que se celebra, obviamente, a morte de Cristo, mas não para por aí. Então, inclusive, a gente tem observado nos últimos anos, né, que há um pedido, inclusive, da própria igreja para que, assim, para que os fiéis eles vejam o momento do sábado, né, que é o da ressurreição, como o momento mais importante, não o da sexta-feira. Isto, porque trata-se de um conjunto e permanecendo na dimensão da dor, da morte, do sofrimento, nós ficamos ainda, digamos assim, parcialmente no mistério da redenção. Claro, humanamente falando, a dor sempre marca mais do que outros fatos. Se a gente olha a nossa história, normalmente os momentos mais sofridos têm um acento maior. É só olhar nosso noticiário de qualquer telejornal, ele ocupa mais parte de sofrimento, de mortes, de problemas, de dores, do que de notícias boas. E uma notícia boa de vitória normalmente tem menos espaço do que algo sofrido. Então temos um lado bem humano também expresso ali. Claro, para a pessoa de fé, sabe que viver a dor sem uma referência, sem uma causa, é uma coisa. Outra coisa é você viver o sofrimento tendo uma referência de vitória, uma razão por que sofrer, né? E uma nova perspectiva sobre a dor. Isso, de fato, só fica visível no Sábado Santo. Então, se a gente permanece na cruz, sem a ressurreição, você, como que dissesse, o sentido da vida é a morte. Não, o sentido da vida não é a morte. O sentido da vida é viver, é superar a morte, superar a dor. Isso tem que vir no sábado. Estamos conversando com o arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber. Estamos falando sobre a Semana Santa que nós estamos vivenciando. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência conversando mais sobre este assunto. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Nós estamos de volta com essa edição do Passo Fundo News, nesse programa conversando sobre esta Semana Santa que nós estamos vivenciando. Estamos recebendo para isso o arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber. Dom Rodolfo, para a gente retomar a nossa conversa, né, nós falávamos sobre a questão da liturgia, sobre o sentido, né, desta Semana Santa. Para o cristão, para o católico, vivenciar bem essa semana, qual é que é a orientação que se dá?
Seguramente a vivência depende da disponibilidade da pessoa. Inclusive na oração feita no dia de ontem, no começo do Domingo de Ramos, dizia assim: durante a Quaresma preparamos o nosso coração. E esse também é o convite feito para a Semana Santa. Se a gente gastar a Semana Santa, digamos, numa dimensão especulativa, de ficar assim racionalizando, querendo justificar ou querendo achar justificativa explicação para tudo, seguramente vamos ter dificuldade de compreender e de vivenciar a maioria dos fatos. Porque se a gente está, por exemplo, diante da cena do Cristo que é maltratado, preso, de um inocente que é condenado, maltratado, se você fizer muita pergunta, por quê, seguramente a gente não consegue ultrapassar e ver que ali tem um gesto de amor, uma doação pela humanidade. E ao mesmo tempo perceber que nessa postura de Cristo existe uma plena sintonia com tudo aquilo que havia anunciado antes, de não violência, de perdão, de fraternidade, de corrigir o mal, não com o mal, mas com o bem. Por isso, eu diria que a melhor forma de a gente viver a Semana Santa é deixar-se conduzir pelo coração na participação dos mistérios celebrados. A própria liturgia, se participamos, se nos deixamos conduzir, acompanhando as orações, os gestos feitos, os convites feitos, todos eles vão ensinando, vão confirmando a fé, e a pessoa vai sendo envolvida progressivamente no mistério a ser celebrado. Então, acima de tudo, eu diria, a postura é essa: deixar-se conduzir pelos acontecimentos, pela liturgia. Isso é seguramente a forma mais plena de conseguir entender melhor, ao mesmo tempo de vivenciar tudo aquilo que vai ser celebrado. E tem algumas orientações práticas, né, Dom Rodolfo? Por exemplo, na Sexta-feira Santa, a Igreja orienta que as pessoas, dentro das possibilidades, possam fazer o seu jejum, possam evitar o consumo de carne. Isso também tem um significado nessa celebração. Sim, porque um dos exercícios quaresmais, e também que vale para toda a vida do cristão, é o que nós chamamos o jejum, a penitência, a abstinência. Isso manifesta que a pessoa tem controle da sua vida, administra a si mesmo. Quando a gente perde o controle dos instintos, dos sentidos, das sensações, nos tornamos reféns daquilo que nós chamamos de vícios. A pessoa fica dependente de algo, seja físico, ou de manias, ou de valores que foi colocando. Então, na Sexta-feira Santa, pelo fato relevante que está sendo celebrado, pede-se também esta postura de abrir mão de algo que seja bom, legítimo, gostoso, em vista de uma causa maior e, ao mesmo tempo, de uma solidariedade com o Cristo preso, crucificado e condenado. Então, também uma espécie... Eu faço com que a minha comunhão não seja somente teórica, não seja somente abstrata, mas também com o meu corpo eu participo do movimento. Então toda abstinência, ela de certo modo mexe com o corpo da gente, toca o físico, toca a estrutura corporal, né? Então quer dizer, isso é mais relevante do que somente uma ideia de abstinência, né? Então por isso que, como dizia antes, a forma sacramental, a forma dos sentidos vão confirmando aquilo que é espiritual, aquilo que é invisível. As duas coisas têm que caminhar junto, porque a gente crê, vive a fé, não somente com as ideias, muito menos somente com os sentimentos, mas com o corpo inteiro, né? E nós humanos somos esse conjunto. E esse conjunto crê ou não crê, pratica a fé ou não pratica, né? Aqui em Passo Fundo, Dom Rodolfo, e em outras regiões, obviamente, também, existem algumas crenças populares na Sexta-feira Santa, por exemplo, a colheita da macela. Como é que a Igreja observa isso?
Temos que lembrar que a igreja, na sua estrutura litúrgica, diria assim, ela tem aqueles elementos principais que ela chama atenção, que não se pode abrir mão. Então, no Tríduo Pascal, o que a gente não pode abrir mão, né? Então, isso é orientação oficial, isso tem que se manter, e quem dirige, o Papa, o Bispo, os padres, tem que proporcionar aos fiéis isso que é fundamental. Mas também a igreja sempre teve espaço em toda a sua história de outras manifestações espontâneas, que a gente chama de piedade popular, que nascem de iniciativas de fiéis leigos, de regiões culturais, de outros países ou da própria região, né, que vão agregando a esse dia elementos que vão fazer parte da rotina do dia, né? Então, como tal, se esses ritos que são feitos, esses gestos, se eles não atrapalham e não prejudicam o principal, ou não substituem o principal, essa se torna uma riqueza, né? Claro, fica problemático quando algo periférico, não tão importante, vai ocupando o lugar do mais importante. Então, mas a igreja sempre valorizou e admitiu essas formas espontâneas da piedade popular, que têm que ser respeitadas. E, claro, também tem que ser ajudar as pessoas para que não substituem esses ritos, por exemplo, considerar mais importante a colheita da macela do que participar da celebração da paixão e morte do Senhor, né? Então, pode fazer a sua colheita e participa ali. Então, o importante é não substituir o que é menos importante por aquilo que é o fundamental. E com relação ao ponto máximo, né, que é a celebração do sábado à noite, a celebração da ressurreição, da Páscoa em si, tem que ser celebrada com essa vibração toda, como é a ressurreição, e pós isso, Dom Rodolfo, o período pós-Páscoa, como é que o cristão deve se comportar? Isso. Então, a liturgia da noite de Páscoa, chamada Mãe de todas as vigílias, ela tem uma relevância muito importante. É verdade que consegue participar bem da vigília pascal a pessoa que já tem uma iniciação, que tem uma intimidade, né, com a fé, que tem uma compreensão mais profunda. Exatamente porque se retoma, se fortalece vários elementos que são fundamentais. Então, por isso que diríamos assim, é uma celebração para iniciados. Mas também é um esforço que cada cristão católico tem que fazer, né, de fato conseguir vivenciar o que acontece ali. Por isso que toda a liturgia reforça elementos fundamentais, começando exatamente pelo rito da luz. Do túmulo frio e vazio brota a luz. E lembra que no começo da criação, a primeira obra criada foi a luz. Porque sem luz não tem vida, sem luz não tem rumo, sem luz, mesmo se tem olhos perfeitos, não se enxerga. Então, a luz é um elemento vital. E a luz maior que a gente tem é o próprio Cristo, por isso o Círio Pascal entra na frente. Depois temos o anúncio da nova Páscoa, não é mais um cordeiro que morre para alimentar as pessoas, é o próprio Cristo que morreu. Ele é o cordeiro imolado uma vez por todas. Então vem esse anúncio solene. No Antigo Testamento, cada Páscoa era anunciada recordando os fatos do Êxodo. Agora anunciamos um novo acontecimento, que é Cristo. E depois lembrar que a ação de Deus não é só hoje, mas tem uma conexão histórica. Por isso o conjunto de leituras vai contando a história desde a criação até Cristo e assinalando para o futuro. E depois, na prece eucarística, vem novamente a memória da Quinta-feira Santa, né? Então, esse é o caminho que é feito. Então, vemos que a liturgia pascal ela vai ligando o todo de Cristo e isso vai depois, claro, repercutir na vida do cristão. E a igreja retoma depois em cada liturgia, especialmente em cada domingo, o acontecimento pascal. Então, a missa de domingo é sempre ligação direta com a Páscoa.
Então é importante isso. E para caminhar é preciso se alimentar. Então se torna, o Cristo se oferece como alimento do cristão que caminha pelo mundo. Tudo bem. Dom Rodolfo, nós temos 1 minuto e meio para nós encerrarmos o programa. Queria deixar esse espaço para que o senhor também pudesse deixar uma mensagem de Páscoa da Arquidiocese para o nosso espectador. Então é bom nós estarmos vivendo este bonito acontecimento fundamental na nossa fé. Tantas vezes a gente escuta dizer que a Páscoa é isso, mas aquilo, e dizem coisas boas, interessantes, mas tudo isso só tem sentido se de fato ligarmos ao acontecimento que está sendo celebrado. Um fato histórico a sendo celebrado e feito memória. Páscoa é sempre paixão, morte e ressurreição de Cristo. Páscoa é passagem. Se com Cristo caminhamos na dor, no sofrimento, que também são as marcas da nossa vida, temos nossas dores, inseguranças, medos, incertezas, em Cristo nós, participando da vida dele, também experimentamos a vitória da vida sobre a morte. E lembrar sempre que a Páscoa não tem somente um sentido para este mundo. A Páscoa sempre aponta também para aquilo que nós chamamos com o termo escatológico, isto é, para o pós-vida, para a eternidade. Então, enquanto caminhamos neste mundo entre as coisas que passam, nós vamos abraçando aquelas que não passam e que conduzem para a eternidade. Então, aproveitamos a oportunidade para deixar a todas as pessoas que esse tempo pascal fortaleça a fé e a adesão mais profunda a Jesus Cristo e se deixe conduzir pela Igreja na liturgia para ter uma Páscoa muito abençoada e santa. Muito bem, obrigado pela presença, Dom Rodolfo, uma feliz Páscoa. Nós agradecemos também a todos vocês que sempre nos dão a honra, o carinho dessa enorme audiência que a TV Passo Fundo tem. Retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá e a todos uma feliz e abençoada Páscoa.